Shalom, meus irmãos, então a todos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, você seja abençoado com esta palavra agora na parte da tarde, que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, ele possa transbordar do seu espírito sobre a sua vida, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, para mim, para a sua vida, e como que se deu esse chamado, né? Como que estávamos na época em que o Senhor nos chamou. E eu tenho certeza que acho que uma das primeiras coisas que nós nos perguntamos quando o Senhor nos chama para um propósito, eu acredito que a primeira coisa que nós fazemos é: mas o que eu posso fazer para o Senhor? Uma das primeiras perguntas, né? O Senhor nos chama: o que eu posso fazer para o Senhor? E uma das primeiras coisas que vem na nossa mente são as negativas. Ah, é porque eu sou o menor da minha casa, porque eu tenho a língua pesada, porque a minha família é a mais pobre. Nós sempre damos alguma desculpa, né, para o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas eu acredito que a pergunta correta que nós devemos fazer é: como eu posso servir a Deus? Como eu posso servir a Deus? Não o que eu posso fazer para Deus, mas como eu posso servir a Ele. E aí sim, né, Ele que escreveu a nosso respeito, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos guiar em toda essa caminhada. Então, acredito que nós, às vezes, estamos fazendo a pergunta errada, né? Será o que nós podemos fazer para Deus, sendo que Ele fez todas as coisas? Né? Então, é mais coerente a gente ter essa meditação. Como eu posso servi-lo? Como que nós podemos servi-lo ao Senhor? Isso vai fazer um pouquinho mais de sentido. Amém? E quando nós observamos aqui os personagens bíblicos, a maioria, né, não digo todos, mas a maioria, quando conheceu a Cristo, nós estávamos numa situação um pouco difícil. Talvez nem todos, mas nós, tirando base por nós, quando nós conhecemos a Cristo, nós estávamos passando por um momento muito difícil. E normalmente é assim que as pessoas voltam o seu coração para Jesus, em momentos onde não tem mais saída. E a gente percebe que o nosso relacionamento com Deus se inicia através disso, nós buscando a Deus para que Ele possa solucionar os problemas terrenos, aqueles problemas imediatos ao qual nós estamos passando. Muitas vezes nós iniciamos o relacionamento com Deus dessa forma. Nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes buscando a solução de algum problema, ou a solução de alguma coisa ao qual nós, às vezes mesmo, nos colocamos. E buscamos o Senhor para resolver aquilo. Mas será que o Senhor, ele deseja somente aquilo? Será que ele enviou Jesus para morrer numa cruz somente para solucionar um problema temporário? Eu acredito até que não faz sentido, né, você matar alguém para resolver, às vezes, um problema financeiro, um problema, sei lá, de um desentendimento conjugal. Claro, não estou dizendo que isso não tem importância. Claro que não, tem importância sim. Mas o que eu quero trazer aqui à consciência é que o Senhor vai muito além disso. Os planos do Senhor, ele não termina quando termina a sua vida terrena. O braço do Senhor não é curtinho. Ele vai além deste tempo. Veja só, quando o Senhor ele tira o povo do Egito, aquele povo saiu riquíssimo do Egito, cheio de ouro. Agora eu te pergunto, do que adiantou todo aquele ouro? Sendo que o povo estava indo para um deserto. Serviu para fazer um bezerro de ouro, para o povo pecar contra Deus. Já imaginou você, da noite para o dia, você dormir escravo e acordar milionário? Agora, como que você
vai ter mentalidade, como você vai ter cabeça para administrar aquilo que você quer com uma mente antiga, sem passar por um processo de amadurecimento. Então, quando o Senhor coloca aquele povo no deserto, era justamente para ter essa transformação de mente. Não tinha como o Senhor fazer algo com aquele povo com uma mente de escravo. E aí você vê o povo chegando no deserto e o povo começa o quê? Murmurar. Murmurar, murmurar. Por quê? Aí agora nós voltamos para o início do nosso relacionamento com Deus. Porque o povo saiu de escravo, agora o povo chega no deserto e o que, que o povo quer? Quer ter as suas necessidades atendidas. Ou seja, eu quero água, eu quero comida, o Senhor não está me dando comida, já estou com saudade da comida lá do Egito. O Senhor nos trouxe aqui para o deserto para morrer, então era preferível que eu tivesse morrido lá no Egito. E veja, nós iniciamos o nosso relacionamento com Deus, às vezes, para isso. Senhor, estou precisando de uma ajuda aqui financeira, mas o Senhor não está. Ah, então o que, que adianta ter um relacionamento com o Senhor? Então eu prefiro eu ir trabalhar, eu ir fazer alguma coisa, vou dar o meu jeito. Ou seja, com a minha mente que vai agir de acordo com o que eu já agia no mundo antes. O que, que o Senhor está querendo nos mostrar? A importância de um processo. E o chamado de Deus para as nossas vidas, ele começa justamente aí. Ele começa primeiro numa libertação e segundo para um processo. Você pode ver, quando o Senhor tira o povo do Egito, o primeiro passo foi a libertação. O segundo passo era a transformação, não era suprimento de necessidades. Apesar de que o Senhor supriu todas as necessidades. Mas o fim do deserto era uma transformação, era uma limpeza, uma purificação do povo. Esse era o objetivo. Então, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, nós temos que entender isso, que o Senhor, ele nos libertou. Agora ele vai nos passar por um processo. Nesse processo, sim, ele vai nos manter de tudo aquilo que é necessário enquanto estivermos no processo. Mas eu não posso estar no processo preocupado com as coisas que eu quero. Ah, eu quero ser suprido nisso, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso. Calma, o Senhor ele vai resolver as coisas ao seu tempo e aquilo que você necessita para o hoje, ele vai te dar o pão de cada dia, ele vai te dar. Lembra quando o povo reclamou lá, o Senhor não deu o maná? Deu. Agora, quando o povo reclamou que queria carne, o que, que o Senhor fez? Irmãos, eu fico pensando, o Senhor deveria estar louco, aquele povo diz, ah, vocês querem carne? Então tá, vamos comer até sair pelos ouvidos, pelo nariz. Mas essa é a vontade do Senhor? Claro que não. Mas às vezes nós ficamos batendo, 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 insistindo e orando em coisas que o Senhor até pode nos dar, mas não é o foco, não é isso que Ele quer que a gente viva agora. Irmãos, olha só. O Senhor, Ele chamou você, Ele não chamou os problemas. Porque se Ele quisesse resolver os teus problemas, Ele podia resolver os teus problemas sem te chamar. Se Ele chamou você, é porque Ele tem um propósito com você. E sabe aquilo que a gente diz de não adianta você querer resolver as coisas lá no topo da árvore, ou da árvore, se você não resolver as coisas na raiz? Quando você quer arrancar algum pedacinho de mato, se você pegar e cortar ele da terra para cima, não vai adiantar, porque a raiz está lá, ele vai crescer novamente. Então, se Deus suprir a tua necessidade hoje, mas não tratar com você, você vai causar os mesmos problemas futuramente. Tá entendendo? Então, Deus ele age na raiz. Então, o que, que ele tem que trabalhar? Ele vai trabalhar em você, para que você não cause mais os mesmos problemas. Não é mesmo? O que, que adianta? Olha, se você pegar ali Deus de Adão até a Cristo, ele tentou resolver o quê? O problema com o homem. Mas o homem era o problema, porque o pecado estava no homem. Então, ele disse, não, eu vou enviar meu filho que eu vou agir na raiz do problema. Vou enviar meu filho que ele vai vencer o pecado. Pronto. Porque ele consertava uma geração, aquela geração, a próxima geração continuava pecando. Entendeu? Agora, quando o Senhor envia Cristo, Cristo vence o pecado. Pronto, resolveu. E é isso que o Senhor quer fazer. Quando ele te chama, ele quer resolver o pecado.
de uma vez por todas. Então, ele quer que você passe pelo processo para que você não venha mais cometer os mesmos erros, cair nos mesmos pecados, nas mesmas ciladas. Porque senão você vai, a tua oração não vai passar de Senhor, resolve esse problema para mim. Senhor, resolve esse outro problema para mim. Senhor, eu criei um problema aqui agora, resolve isso aqui para mim também. E você vai atravessar uma vida tendo Deus como servo ao invés de Senhor. Só resolve isso para mim. Entendeu? Então, esse é um outro olhar que nós temos que ter em relação ao relacionamento com Deus. Agora entenda, quando o Senhor tirou esse povo, né, do Egito, levou para o deserto, a intenção do Senhor era fazer o quê? Levar esse povo para uma terra prometida, que era Canaã. Mas veja que Canaã, ela estava amaldiçoada, não por causa da terra, mas por causa do povo que habitava lá. Mas quem que amaldiçoou essa terra? Noé. Noé, Cã, filho de Noé, descobriu a nudez do seu pai e Noé amaldiçoou o seu neto, ou seja, o filho de Cã, que é Canaã. E aí você vê Canaã, a terra que o Senhor ia prometer para o povo, agora com pessoas que estavam amaldiçoando a terra. O que isso me chama a atenção? Primeiro, não fique esperando do Senhor uma benção. Sei que você às vezes fica orando, Senhor, eu preciso de uma benção, eu preciso ser abençoado. Irmãos, você é a benção. Não é o local que te muda. Não é o local que te abençoa, é você que abençoa o local. Ah, mas eu cheguei em um local, cheguei num trabalho, e aí aquele trabalho prosperou, aquele trabalho me abençoou. Não, irmão, não foi dessa forma. Se você está num local, foi porque você está abençoando aquele lugar. Mas eu cheguei lá e eu não fiz nada. Você fez algo. Você obedeceu o Senhor. O Senhor queria que você estivesse lá para abençoar aquele lugar e você simplesmente chegou. Quando você chegou com a bênção. É você que muda o ambiente. Quer um exemplo? Jonas. Jonas, quando fugiu, ele estava num barco, seguro, mas não estava cumprindo a vontade do Senhor, até que veio uma grande tribulação sobre o barco. E o povo que estava no barco era temente. Eles começaram a temer, que eles começaram a jogar coisas para fora e queriam saber o que estava acontecendo, porque eles queriam solucionar. Ou seja, me mostra que era um povo que tinha um temor. Até que ele então disse: Não, é por minha causa que está acontecendo isso. Aí lançam ele no mar. Quando ele chega em Nínive, aquela terra lá, o povo temia Deus? Era uma terra abençoada? Não, mas quando ele chegou com a presença do Senhor, mesmo contra a vontade. E quando o rei descobriu, até os animais fizeram jejum. Está entendendo? Agora você está tendo uma chave aí de como que você pode servir ao Senhor e não o que você pode fazer pelo Senhor. Você não pode fazer nada pelo Senhor, porque é Ele que faz. Agora, como você pode servir, isso sim você pode fazer, que é obedecendo, compreendendo o chamado que Ele tem para a sua vida. Então não fique esperando uma bênção. Você é a bênção. Se você não está mudando o ambiente em qual você está, é porque você ainda não está obedecendo Deus em tudo. Mas a bênção está você. Você carrega a presença do Senhor. É você que tem o poder para mudar as circunstâncias de várias formas. Aí o Senhor vai te instruir o que você precisa fazer para mudar. Se Ele vai querer que você interceda, se você ore, ou se você faça algo braçal, ou se você se humilhe naquele local. Enfim, o Senhor ele vai te dar uma direção. Mas você tem que obedecer em estar ali. Esse é um processo. Agora, o Senhor querendo enviar aquele povo, tirando o povo do Egito, querendo enviar para Canaã, como que o Senhor ia mudar Canaã com um povo com uma mentalidade de escravo? Como que nós vamos abençoar um local com uma mentalidade de escravo e com os pensamentos em saciar somente os meus desejos, as minhas necessidades?
Então, é essa mentalidade ao qual o Senhor ele deseja mudar em nós. Quando eu tiro o olho das minhas necessidades, por isso que o Senhor fala, né? Não andei ansiosos, que é a vez de vestir, que é a vez de comer e tal. Por isso que ele fala, porque, meu filho, isso eu vou te suprir. Atente para o processo que você precisa passar, porque eu quero fazer algo através da sua vida, se você me obedecer. Tem locais que eu quero abençoar, pessoas que eu preciso alcançar, mas eu preciso que você esteja com a mentalidade certa. Se você tiver com a mentalidade de escravo, você não consegue avançar no processo. E veja que no deserto, quantos ficaram pelo meio do caminho? Porque não aceitaram a renovação da mente, não aceitaram passar pelo processo. E muitos foram ficando. Aí hoje nós podemos pensar, mas eu sou livre em Jesus Cristo. Sim, aquele povo que saiu do Egito era livre, mas morreu no deserto. Você quer ser livre em Cristo e morrer no meio do caminho? Sem cumprir com o teu propósito? Deus tem uma terra para te entregar para que você mude essa terra. Mas nós precisamos estar com a nossa mente transformada. Amém? Olha só, vamos lá, vamos abrir lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11 ao 16. Ele vai dizer assim: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, você recebeu o Espírito do Senhor. Então você tem condições de reconhecer aquilo que você tem recebido dele. 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino e sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando com as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Veja, aqui o Senhor já está nos sinalizando. Qual que é o acordo que o Senhor fez conosco? O Senhor está dizendo assim, filho, vamos, vamos caminhar junto aí você e eu vou te dar o meu espírito. E com o meu espírito, você terá condições de, passando pelo processo, ter a sua mente transformada na mente de Cristo. É isso. Por quê? Porque se você caminhar comigo tendo uma mente de Egito, uma mente de escravo, uma mente humana, você não vai discernir o que eu tenho para fazer através de você. Você vai achar que é loucura. Esse é o processo. Só que agora, para nós transformarmos a nossa mente, né, em Cristo, nós vamos precisar pensar diferente, aceitar o processo, abrir mão de algumas coisas, tirar o olhar do nosso umbigo. Lá em Filipenses, capítulo 2, abra lá comigo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e misericórdia, contemplai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo um mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo.
Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação. Olha só, trabalhe a sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa. Ele não está dizendo isso numa ilha, numa praia, no bem bom. Não, ele está dizendo aqui no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes do mundo. Conseguiram compreender um pouquinho do processo? Quando o Senhor fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha toda a sua glória como Deus, ele se esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Aqui o texto fala para que a gente considere as coisas do outro. Então veja que agora eu tenho que ter essa transformação de mente. É esse o processo que o Senhor deseja. Porque quando o Senhor fala em abençoar uma nação, abençoar um local ou abençoar uma casa, quer dizer que vai sair algo de mim que vai ter um efeito em alguém ou em algum lugar. Então veja, isso até chega a ser irracional. Se eu quiser abençoar um lugar, só tendo para mim. É contramão. Eu quero abençoar tal lugar, mas só quero receber. Como assim? Estão compreendendo? Então, aqui o sistema do Senhor, ele é o inverso do que nós imaginamos. Nós estamos num relacionamento com Deus, pedindo para Deus nos suprir as nossas necessidades. Ele diz, mas meu filho, eu quero te usar para suprir a necessidade do outro. Você tem que tirar os olhos de você. Tenha a mente de Cristo. Eu te dei o Espírito para que você tenha condições para isso. Eu enviei o meu filho para dar exemplo. Então, você mesmo atente agora para as coisas do outro, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui é entrega total, irmãos. É dedicação total à vida do próximo, ou ao ambiente do próximo. Se o Senhor te colocou em algum lugar, dê o seu máximo ali para que aquele lugar seja transformado, para que a luz de Cristo entre naquele ambiente. Se o Senhor te deu essa família, seja o farol dessa família. Não vê aqui o texto falando que o Senhor te colocou num lugar, num ambiente onde as pessoas são corruptas, as pessoas estão em trevas. Mas agora, adianta eu ligar uma lanterna de dia? Então, se te colocar no meio da igreja, no meio dos crentes que são todos santos e salvos, você vai iluminar o quê? Se você está no meio de pessoas corruptas e perversas, é porque lá tem escuridão. E lá faz sentido ligar uma lanterna. Lá faz sentido ter um ponto de luz.
Esse é o processo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ele está acendendo essa lamparina, mas não para deixar escondido. E não para deixar acesa na luz. É nas trevas que o Senhor vai te usar. Veja só, de todo aquele povo que passou por esse processo no deserto, teve dois que se destacaram, que seguiram à risca o exemplo desse texto antes mesmo de esse texto ter sido escrito. Veja, eles seguiram as escrituras antes da escritura ser escrita. Por quê? Porque eles tinham o Espírito de Deus. Eles entenderam o processo que o Senhor queria que eles fizessem, eles passaram. Foi Josué e Caleb. 12 subiram para espiar a terra. E só eles dois, no meio daqueles que estavam corrompidos, foram os únicos que rasgaram as suas vestes e falaram: não, a terra que nós subimos para espiar é uma terra boa. Por quê? O que ele estava querendo dizer? Ei, gente, não é a terra, somos nós. Nós é que vamos fazer a diferença. Por isso que ele disse: subamos e possuamos essa terra. Porque ele sabia que era eles que iam fazer a diferença. Eles não estavam chegando na terra para se beneficiar, apesar de que eles iam se beneficiar e muito chegando na terra prometida. Mas não era esse o foco. Então acredito, irmãos, que muitas coisas no nosso caminhar com Cristo, nós só precisamos ajustar o foco da nossa lente. Nós estamos olhando para o ponto errado. De repente nós estamos querendo ir, caminhar com Deus para receber o quanto o Senhor quer que a gente caminhe para poder dar. Por isso que a Bíblia diz que dar é muito melhor que receber. Porque esse é o caráter de Cristo. Desde a criação, Cristo só vem dando, dando. Deus criou todas as coisas e deu ao homem. Deus deu autoridade, deu alimento, deu roupa. Quando o homem precisava de algo para sacrificar, Deus dava, ó. Você precisa entregar uma oferta para mim, ó. Tô te dando aqui a oferta para você sacrificar para mim mesmo. Sabe a história do pai, que o pai dá o dinheiro para a criança, ó, vai lá para você comprar um presente para mim? É isso. O que nós podemos dar para Deus que ele já não tem nos dado? Esse é o caráter de Cristo que nós perdemos no jardim, que Cristo quer restaurar em nós. Amém? E foi através dessa mentalidade de Josué e Caleb que foram os únicos que adentraram então nessa terra prometida, que possuíram, que avançaram no processo, que venceram o processo, compreenderam o que o Senhor queria que eles fizessem. Ou seja, eles não tiveram uma mente carnal. Amém? Irmãos, quando o Senhor pede para que a gente transforme a nossa mente, você vai ver lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz isso: não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Por quê? Os padrões desse mundo estão no padrão do Egito. Você é escravo. O que que o escravo? O escravo trabalha, trabalha, trabalha e espera receber pelo menos o seu sustento. Quando você vem para o Senhor, Ele não está te dando um trabalho. Meu Deus, Ele está só pedindo que você obedeça a Ele. Ele vai te sustentar, Ele vai transformar a sua mente. Ele vai te suprir, vai te levar para a eternidade. Ele não vai deixar você no meio do caminho, no deserto. Mas veja, você tendo a mente transformada de Cristo, você vai ser como Cristo. E como é que Cristo era? Um agente que muda ambiente. Um agente que transforma pessoas. É isso que o Senhor deseja de você. Que você seja um agente transformador, tanto de coisas, ambientes e pessoas. É essa a mente de Jesus. Porque foi assim que Jesus fez, irmãos. Aquele que tinha pecado, ele tirou os pecados. Aquele que era leproso, ele tornou limpo. Aquele que era cego, ele deu a visão. O que tinha o fluxo de sangue, ele fez cessar. Aquele que morreu, ele trouxe a vida. Aquele que estava possuído por demônios, ele deu liberdade. E aquele que estava sem pastor, ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 11:
Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E aí, irmãos, estão dispostos a agir como Jesus, sendo um agente transformador de pessoas e de ambientes? Você está disposto a dar a sua vida por pessoas? Esse é o processo para que você entre na Terra Prometida. Esse é o nível de doação que Deus espera de nós. Só que para isso nós precisamos mudar a ótica, o foco, o nosso olhar desse relacionamento com Deus. Eu não posso tornar a me relacionar com Deus somente em pedidos. Eu tenho que parar com os pedidos e focar na obediência. Se você tiver algum pedido, que o seu pedido seja de intercessão, não é mesmo? Quando você pede, normalmente nós pedimos algo para nós mesmos. Mas quando eu intercedo por alguém. Então eu tiro o foco dos meus problemas, que eu mesmo causei, e foco no próximo. Não que os meus problemas não tenham que ser resolvidos. Sim, serão resolvidos. Nós sabemos disso. Mas cada coisa ao seu tempo. O Senhor, ele vai levando as medidas de igual forma. Porque às vezes nós estamos assim, nós estamos aqui embaixo e nossos problemas estão lá em cima. Aí nós só queremos ter os nossos problemas resolvidos, mas nós continuamos no mesmo nível. O que o Senhor quer fazer? Ele quer resolver um pouquinho do problema, transformar nossa mente. Resolver um pouquinho do problema, transformar nossa mente. Resolve o problema, transforma nossa mente. Até que a gente não cause mais problema e comece a fazer o quê? Dê fruto. Fruto, fruto, fruto. Glória a Deus. Quando o Senhor ele chama Pedro, veja só, Pedro ele estava com um grande problema. Por quê? Passou uma noite inteira pescando e não pegou nada. Aí chega Jesus e diz assim, agora tira para o outro lado. O que ele fez? Resolveu ou não resolveu o problema de Pedro? Resolveu. O problema de Pedro era a pesca. Ele encheu o barco de Pedro. Aí o que ele diz agora para Pedro? Pedro, larga tudo isso aí. Eu não quero te fazer pescador de homens. Veja a mudança. Qual que é a questão aqui, irmãos? Enquanto eu continuo pescando peixe, o peixe ele me serve. Ele serve para o meu alimento, ou eu vendendo, ele serve para o meu sustento. Então o peixe me serve. Agora, quando eu pesco homens, eu sirvo o homem. Quando eu pesco pessoas, eu sirvo as pessoas. Viu que é uma via na contramão? Se eu pesco peixe, o peixe me serve. Quando eu pesco pessoas, eu sirvo as pessoas. E aí, hoje, o Senhor quer te fazer uma pergunta. Pedro, tu me amas? Ana Xavier, Fábio, Moa, Irânia, Sara, Suzana, Josi, todos que estão aqui na sala. Vocês amam o Senhor? Então larga esses peixes para lá. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a renovação da mente. Esse é o relacionamento que o Senhor quer com ele. Nós precisamos transformar a nossa mente. Precisamos perder essa mente de escravo. A nossa segurança não está na escravidão do Egito, mas na liberdade em Cristo Jesus. E se você crê nisso mesmo, sei comigo hoje à tarde. Pegue o seu pão, apresente ao Senhor, diga: Senhor, eu quero ter a minha mente transformada e o Senhor já me capacitou para isso, porque o Senhor tem colocado o teu Espírito em mim. Eu ainda não sei o caminho que é trilhar, mas eu sei que o Senhor vai me conduzir. Só te peço que o Senhor tenha paciência comigo, que o Senhor molde o meu coração, que o Senhor transforme a minha mente, faça com que eu veja com olhos espirituais, não com o espírito da carne, mas com o Espírito de Deus. O Senhor já me deu condições para
reconhecer a salvação em Cristo. O Senhor já me deu condições de reconhecer que eu sou um pecador e que recebi algo, um favor que eu não merecia, que era o corpo de Cristo. Cristo não veio somente para resolver os problemas terrenos, mas ele resolveu os meus problemas eternos, que eu estava morto e o Senhor me trouxe à vida. Eu era cego e hoje eu vejo. Eu era mudo e hoje eu falo. Eu dou glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta mudança, pela transformação, pela renovação de mente, por o Senhor ter me dado um coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo, engrandeço o teu nome e te agradeço pelo corpo de Jesus representado aqui por este pão. Nós consagramos esse pão e te agradecemos pelo favor. Reconhecemos que não há outro igual ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Podemos comer do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Além do corpo de Cristo, foi necessário derramar o seu sangue para que toda essa bagunça ao qual nós causamos fosse resolvida. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. E escorrendo aquele sangue na cruz, me lavou e me comprou. Por isso que o nosso lugar, irmãos, é aos pés da cruz, que é onde escorre o sangue. É onde ele nos lava, onde ele nos limpa, onde ele nos transforma e nos gera vida. O sangue também vai ser um combustível para que a gente vença o pecado, vença a nossa alma, vença os nossos desejos. Pai, nós te agradecemos pelo sangue, que ele continue fazendo com que a gente avance, que a gente continue avançando para possuir a terra que o Senhor tem nos dado por herança. Pedimos, Pai, que o Senhor continue transformando a nossa mente e alcançando os irmãos que ainda não se achegaram à mesa. Nós agradecemos ao Senhor, bendizemos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Podemos participar. Glória a Deus. Glória a Deus.